Quando você faz a Constituição de 88, existem alguns pactos que você tem que considerar que foram feitos. Um deles é o pacto social. O que é o pacto social? As empresas podem ter lucro desde que elas tenham uma relação de trabalho garantida contra a demissão imotivada. Artigo 7º, inciso 1 da Constituição. Você tem... Isso era o pacto de um processo de retorno à democracia em que os trabalhadores e os sindicatos tiveram muita importância. Né? Naqueles movimentos direta já, tudo que foi importante para o retorno ali tinha participação muito grande das organizações dos trabalhadores. A CUT se forma basicamente aí nesse meio, né? Década de 80, outras centrais foram se formando, mas o fato é que as organizações trabalhistas, sindicatos especialmente, estavam muito nesse processo. O saldo dessa disputa social foi esse pacto social. CLT, lucro de empresa. O que as empresas fizeram? Logo que elas puderam, influenciando economicamente, porque são donas dos meios de produção, influenciando economicamente, os governos começaram a destruição desse arcabouço jurídico. A gente tem a produção desses direitos lá na década de 20, com a primeira grande organização dos trabalhadores. Inclusive, que nesse momento, o grande partido em que os trabalhadores se viam ali representados, não necessariamente filiados, mas era o Partido Comunista Brasileiro, antes, inclusive, da cisão no PCB e PCdoB. Né? O Partido Comunista começa as primeiras lutas. Essas lutas... Getúlio Vargas olha e fala assim, rapaz, vamos pegar esse negócio que esses caras produziram com luta e vamos colocar numa consolidação. Primeiro, nós vamos dizer que isso não é mais só do trabalhador da indústria têxtil do Rio de Janeiro, vai ser do Brasil inteiro. Não é só mais do trabalhador da indústria automobilística, vai ser do Brasil inteiro. E constrói esse contrato de trabalho básico da CLT. Isso foi uma conquista dos trabalhadores que Getúlio espertamente colocou na consolidação e tornou um grande pacto social. Vem a ditadura e quebra um pouco desse pacto. Não podemos dizer que ele não quebrou, não. Houve muita revisão da CLT durante a ditadura. Uma delas é o fim da estabilidade decenal. Pela que troca foi criado pelo o FGTS. Hoje a gente quer o FGTS, mas ele era a garantia... Ele foi uma troca da garantia que o trabalhador tinha que depois de 10 anos de trabalho ele não podia mais ser mandado embora sem justa causa. Isso aí. Aí veio o FGTS. Agora os caras querem acabar com o FGTS. Vamos explicar um pouquinho sobre o FGTS? Vamos lá. Pessoal, o que o André Moreira está dizendo é o seguinte. Antigamente no Brasil, quando você tinha 10 anos trabalhando numa empresa, você não poderia ser demitido só por justa causa. Isso aí. Certo? Isso aí. E aí, algumas empresas, quando chegava próximo ali, às vezes demitiam ou não contratavam por causa disso. Eram várias desculpas. Aí o que foi criado? Foi criado o FGTS. Não, beleza. Quem aderir a esse programa, pode ser demitido, mas o patrão vai estar depositando ali 8% do seu fundo de garantia, que é o quê? Que é uma garantia para quando você sair, você ter um recurso ali para você se manter durante um período que talvez você basicamente 8% por mês dá um salário por ano. A verdade é essa, né? 8% do salário por mês daria no final de 12 meses. Um salário que ganha mensalmente. Por ano, né? Mais o 13º. Então, isso aí. Era como se fosse um salário por ano que o cara vai sacar, o trabalhador, a trabalhadora vão sacar, se ele for demitido sem justa causa. Isso aí. Né? E é um fator... E com mais, aí depois vem a multa de 40% sobre esse valor. E o FGTS, ele é importantíssimo para alguns segmentos da economia. Por exemplo, construção civil. Linha branca, geladeira, fogão, micro-ondas. Então é importante, quando você vê alguém falando assim, não, vamos reduzir o FGTS de 8% para 2% para poder impulsionar o emprego. Manda esse cara para... Fica a seu critério o lugar. Porque os momentos em que a gente teve melhor empregabilidade, a CLT estava vigente. Não foi contra. Não foi o contrário, isso é besteira. Agora, esse é o dinheiro que o cara, quando é demitido, e a mulher, quando é demitida, fica sem nada. Sem nada. Sem nada depois, entendeu? Eu conheço muita gente que quando foi criado o de aniversário, saque de aniversário... Sim, do FGTS. Do FGTS, não foi explicado da forma correta. Muita gente foi lá e sacou. Aí foi demitido. Aí não pôde sacar o dinheiro. Porque quando você usa por uma situação de doença terminal ou para quitar a casa própria, é uma outra coisa. Você incorporou patrimônio. Se você usar para gastar, vai faltar exatamente no momento em que você mais precisa. Mais precisa.